pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou nutricionista e eu vou retomar com vocês aquele quadro de perguntas e respostas que eu falei no último vídeo. E hoje eu selecionei 3 perguntas para responder para vocês. A primeira pergunta é quais são os alimentos que combatem depressão? A verdade é que não tem nenhum alimento específico que pode combater a depressão. A depressão é um problema psicológico, emocional, que deve ser tratado com psicólogo, com terapeuta, deve ser visto por esse ângulo. E de alguma forma, na alimentação, a gente consegue dar um suporte ou até ajudar nesse tratamento, mas não tem nenhum alimento que vai combater ou curar a depressão, Se dá para pensar assim, dá para fazer um link, com um organismo totalmente desequilibrado e uma dificuldade em produzir neurotransmissores como serotonina, dopamina, GABA, e aí sim causar uma piora num quadro de depressão. Também dá para pensar em uma pessoa que não consome nutrientes em quantidade suficiente, então quando faltam alguns nutrientes, você também não forma neurotransmissores em quantidade adequada, e aí você pode sim também piorar um quadro de depressão, síndrome do pânico e ansiedade, ou até ter outros sintomas como cansaço, desânimo, falta de motivação, e esses sintomas podem ser interpretados pela pessoa como uma depressão ou como algo ou como uma piora do lado emocional, mas que também podem estar ligados com a alimentação e a falta de nutrientes. Então, quando a gente pensa em falta de nutrientes, a gente pensa em uma pessoa que ou não consome nutrientes em quantidade suficiente, ou não está absorvendo esses nutrientes de forma adequada. Porque para absorver nutrientes em quantidade adequada, a pessoa precisa ter um estômago íntegro e um intestino íntegro. E a maioria das pessoas hoje em dia não tem nem o estômago nem o intestino íntegros, Elas têm problemas de estômago, têm alterações intestinais, têm ao longo do tempo, ao longo da vida, as pessoas destroem a microbiota intestinal com uma alimentação inadequada, Então, consumir produtos industrializados, produtos muito inflamatórios, acaba alterando a permeabilidade do intestino. E aí, a partir disso, essa pessoa ela já não absorve quantidades suficientes de vitaminas. E aí ela começa a ter sintomas de falta de algumas vitaminas, Então, se a gente pensar em vitaminas como zinco, como ferro, como cromo, como vitamina C, vitamina B6, vitaminas do complexo B em geral e outras, a gente consegue fazer um link entre falta dessas vitaminas e dificuldade na produção de neurotransmissores que podem influenciar nesses sintomas emocionais, Então, não tem nenhum alimento específico que vai curar ou vai tratar a depressão ou síndrome do pânico, mas tem um conjunto de fatores que pode piorar, agravar a situação, ou levar a pessoa a pensar que ela pode estar entrando num quadro depressivo, quando na verdade ela está com muita carência nutricional e está tendo muitos sintomas que ela pode ligar talvez com uma depressão. A próxima pergunta é quais os alimentos que podem substituir pão, leite e açúcar? Então assim, o pão, por exemplo, eu coloco várias receitinhas aqui na minha página, Quem estiver me vendo no YouTube consegue ir até o meu Facebook ou meu Instagram para dar uma olhadinha nas receitas. Então, tem receita de panqueca, tem receita de pão com outras farinhas, Pão com farinhas de baixo índice glicêmico, farinhas saudáveis. Tem receita de tortinha, de muffin. Então, tem várias sugestões para a gente colocar no lugar do pão, Quando a gente quer substituir, reduzir principalmente índice glicêmico, reduzir um pouquinho os carboidratos. Tem várias opções fáceis para substituir que eu já coloquei receita, que eu já passei, então dá para dar uma olhadinha lá e é super facinho de fazer. Em relação ao leite, se essa pergunta estiver relacionada ao leite de vaca, dá pra gente substituir ele por um leite vegetal, o leite de castanhas,
leite de coco, leite de amêndoas. Também tem receita na minha página, é super simples de fazer. Então, provem, porque muita gente tem preconceito com esses leites, né? Mas se você souber acertar o preparo, ou até comprar de alguma marca que não tem aditivo, conservantes, você pode ir testando para ver qual que você mais gosta e consegue se adequar ao seu paladar. E em relação ao açúcar, o ideal seria aos poucos a gente reduzir o consumo do açúcar até conseguir não usar mais nada para adoçar, né? Então, acho que dá para usar, por exemplo, o xilitol, que é um adoçante natural, e ir desacostumando o paladar para o açúcar até conseguir não utilizar mais nada. Então, essa seria a melhor dica, né? Não usar nada. E aí, dentro dessa pergunta, como ganhar massa muscular fazendo restrição desses alimentos? Então, acho que a pessoa quis dizer, como que eu ganho massa muscular restringindo pão, leite e açúcar? Na verdade, o ganho de músculo ele não está ligado com esses alimentos, né? Dá para fazer um plano alimentar sem esses alimentos e ganhar músculo. Se você consumir quantidades adequadas de proteínas, de carboidratos de qualidade, tubérculos, outros tipos de farinha você pode incluir, até os leites vegetais, como eu falei. O açúcar em si não ajuda em nada no ganho de músculo, então dá tranquilamente para ganhar músculo sem consumir esses alimentos. É só ter um planejamento adequado, ter proteína principalmente em todos os lanchinhos e refeições, né? Não adianta ter proteína só no pré-treino, no pós-treino e no resto do dia não se preocupar com o consumo proteico. Então é importante fracionar bem a alimentação, ter as proteínas. É muito importante também pensar mais uma vez no intestino, porque com o intestino desequilibrado a gente não absorve proteínas em quantidade suficiente, então tem que pensar na permeabilidade intestinal, né? E inclusive na próxima pergunta eu vou falar um pouquinho mais de intestino e a gente já faz um link também. Porque a próxima pergunta eu tenho intestino muito lento, consumo saladas e tomo quantidades adequadas de líquido, o que mais pode ajudar? Então, assim, na verdade, o principal para o intestino funcionar bem é que ele esteja com uma permeabilidade adequada, né? Então, ele tem que estar íntegro, ele não pode estar lesionado. E como eu falei, com o passar do tempo, né, com o consumo inadequado de alimentos, com muito consumo de industrializados, a gente acaba com a permeabilidade do intestino, né? A gente altera essa permeabilidade. Então, para muitas pessoas não adianta consumir grande quantidade de fibra, não adianta consumir muitas frutas, não adianta tomar muito líquido, porque o intestino realmente não funciona. A pessoa acaba tendo muitos gases, né, tem muita alteração, tem inchaço, tem dores. E não adianta mesmo só mudar a alimentação. Às vezes a pessoa precisa de uma suplementação adequada, repor probióticos no intestino, né? Então, e probióticos eu não digo iogurte nem Yakult, por exemplo, são cepas de probiótico específicas, né, para recuperar o intestino. Então, muitas vezes é importante repor essas bactérias boas no intestino, talvez usar outros suplementos para ajudar a refazer essa permeabilidade intestinal, refazer a mucosa intestinal, né? Então, são um conjunto de fatores. A maioria das pessoas precisa disso para depois conseguir manter uma alimentação saudável e o intestino funcionando. Então, é importante pensar em recuperar o intestino primeiro. Por isso que muita gente, mesmo consumindo esses alimentos, não consegue regular o funcionamento intestinal. E o mais importante depois que você fez um tratamento com probióticos, depois que você melhorou a mucosa do seu intestino, você tem que manter uma alimentação adequada para não lesar mais a sua microbiota intestinal, né? Porque não adianta também fazer um tratamento por um período, depois continuar consumindo alimentos industrializados, alimentos inflamatórios e lesar de novo a sua microbiota intestinal. Porque aí mesmo consumindo as fibras, seu intestino ele vai provavelmente ou parar de funcionar ou não funcionar de forma adequada, né? E uma outra coisa que eu costumo dizer é que não adianta só o intestino funcionar todos os dias. Isso não é um parâmetro para dizer que ele está ou não saudável. Muita gente vai ao banheiro todos os dias, o intestino funciona sempre, mas a consistência das fezes não é adequada. A pessoa tem muitos sintomas de inflamação, e a gente sabe que o processo inflamatório ele
pode ser iniciado no intestino, por causa dessa alteração da permeabilidade. Então, lembrem disso, não adianta só ir ao banheiro todos os dias. É importante que a consistência das fezes esteja adequada, que você não tenha excesso de gases, estufamento, nem dores, porque tudo isso já mostra algum desequilíbrio intestinal, tá? E acho que por enquanto é isso, são essas 3 perguntas, né, que eu selecionei para hoje. Então eu vou continuar respondendo as perguntas de vocês. Se vocês quiserem dar mais sugestões, é só comentar aqui embaixo que eu vou continuar respondendo. E eu vou tentar selecionar de 3 em 3, né, pra contar pra vocês e pra gente conseguir bater um papo, tá bom? Um beijo e até mais!